Bom pessoal, vamos prosseguir aqui. Segundo vídeo aqui é sobre corrente alternada e corrente contínua, que é qual a diferença entre elas e como medir, né? Então tenho aqui a tensão fornecida aqui por esse transformador de 6 volts. Na verdade esse transformador ele é 110 e 220, entendeu? Mas eu fiz aqui a ligação em 220 para 220, então ele está ligado em 110 volts, só que ele vai me dar metade da tensão, entendeu? Se eu tivesse com a ligação a 110, ele estaria me dando o dobro da tensão, 220, 12 volts, 11, 12 volts. Aquilo que eu falei, gente, eu vou colocar aqui o multímetro na escala agora de Hertz e nós vamos observar. O multímetro ele já entra automaticamente aqui em 60 Hz e nós vamos observar aqui agora a frequência, não é isso? A frequência que aquilo que eu falei, a ciclagem aqui ou frequência, que fica esse vai e vem de elétrons nas nossas tomadas aí. Consequentemente, qualquer dispositivo, como o transformador aqui, que ele apenas vai alterar, olha lá pessoal, 59,99 Hz, entendeu? Essa variação que fica 59, 60, entendeu? Tá aí 60 Hz. Já na corrente contínua, pessoal, que é a corrente fornecida aqui pelas pilhas, observa, e baterias e fontes de alimentação, vamos medir primeiro aqui a tensão dessa bateria. Vamos botar aqui em corrente contínua, corrente DC. Eu botei aqui em medição de corrente contínua, aqui pelo multímetro. Se você tem um multímetro digital, meu amigo, você pode fazer, vai ser a mesma coisa, entendeu? No caso é porque esse daqui tem mais tecnologia, ele é automático. 3,3 volts. É o mesmo que eu chegar no transformador tensão contínua, pessoal. Valor de voltagem ou tensão contínua. É o mesmo que eu chegar no transformador, medir esses 6 volts aqui, vou ter o valor de 6 volts, só que corrente alternada. Agora vamos passar aqui para a gente medir frequência e vocês vão observar quanto é que vai dar aqui de frequência aqui da bateria, ó. Tá vendo lá, gente? 0, porque não tem frequência, entendeu? Ou seja, bateria ou fonte de alimentação, entendeu? Ela não tem esse negócio, ela não vai haver esse vai e volta da corrente entre os polos positivo e negativo, entendeu? Já aqui na corrente, aqui na saída do transformador, sucessivamente, assim isso vai se dar também na tomada, no transformador até chegar na usina, vai haver esse vai e vem de elétrons, entendeu? Só que como eu falei, gente, você pode ver que quando eu ligo aqui a lâmpada no transformador, você não vai ter a sensação que a lâmpada vai estar piscando, porque a frequência aqui ela vai dos 60 Hz, entendeu? Não vai deixar seu cérebro, no caso, nosso cérebro, né, perceber isso, que existe uma frequência, né? Isso está piscando aqui porque está com mau contato. Tá aqui, ó. Observa também, se você tiver uma lâmpada incandescente na sua casa ainda, observa bem, liga ela para ver se ela vai ficar piscando. Tá piscando porque tá tendo mau contato aqui e também curto-circuito, pessoal. Deixa eu ligar ela direitinho aqui, que eu tenho que ficar monitorando o celular aqui também para não despencar tudo aqui, né? Isso. Então observa aí, pessoal, deixar quietinho aqui, que a gente não vê piscada, entendeu?
nós observamos piscada aqui na lâmpada, que está ligado em corrente com alternada. A mesma coisa seria, vamos botar assim, em vez de eu ligar em corrente alternada, vou ligar agora na corrente contínua, fornecida aqui pela fonte de alimentação. Vamos lá. Praticamente eu não vou ter diferença. Aí, ó. Aqui eu tenho porque a fonte fornece uma corrente mais alta, entendeu? Que é capaz de deixar a lâmpada na potência máxima dela. Já o transformador não. Tá vendo? Então observa bem que esse valor aí de 60 Hz, ele faz com que a tensão alternada e a corrente contínua e a corrente alternada, entendeu? Elas tenham o mesmo valor como na corrente contínua, entendeu? Sendo que existe pequenas diferenças na dissipação enquanto eu ligar um resistor, vamos dizer assim, se eu ligar um ferro de passar, os ferros de passar são produzidos, eles são projetados para serem ligados em corrente alternada, mas pode ser ligado também em corrente contínua, só que em casa eu não tenho esses 110 ou 220 volts em corrente contínua. Para eu fazer essa transformação de alternada para contínua, mesmo em alta voltagem, em alta tensão, eu tenho que utilizar o diodo, a ponte retificadora, e diodo que suporte altas correntes para eu poder ligar equipamentos de alta corrente. Aí se eu ligar o ferro de passar na tensão alternada, na tensão contínua, haverá uma dissipação de calor um pouco maior. Isso é devido ao seguinte fato, de que quando a corrente alternada ela está nesse constante vai e vem, existe essa pequena perda de potência, entendeu? Que isso aí é colocado, é um monte de cálculo, que é uma equação que faz isso aí para você calcular, entendeu? Aí é a equiparação da dissipação de potência em corrente alternada e em corrente contínua, que não dá a mesma coisa, entendeu? E dependendo também por onde a corrente está sendo conduzida. Isso vai variar também, se é essa dissipação de potência, se é uma bobina, se é um capacitor ou se é um resistor, tá bom? Mas eu não vou entrar isso aqui, porque o objetivo disso aqui é apenas mostrar para você o que é corrente contínua alternada, como medir essa corrente contínua, tensão contínua, corrente alternada ou corrente alternada, entendeu? Para você ficar sabendo mais ou menos como funciona. Então você já sabe, né? Medindo a corrente, a tensão alternada nas nossas tomadas, nós vamos encontrar ou 110 ou 220 volts, depende deixa eu só desligar aqui, da sua região aqui. No caso, como eu resido aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, a gente usa aqui a distribuição 110 220, entendeu? Então deixa eu colocar o multímetro aqui. Nunca esqueça de deixar seu multímetro na escala certa para medir a tensão certa, a grandeza certa. Então veja lá, pessoal, 127 volts, 128, fica variando, entendeu? Entre esses valores ali. E a frequência, deixa eu ver aqui a frequência. Deixa eu ver aqui direitinho a frequência. Olha lá, pessoal, 60 Hz aqui nas nossas tomadas, o que gera esse 60 Hz corresponde a esse vai e vem constante nas nossas tomadas, não é isso?
E outra coisa também, na corrente contínua, tem gente muito, a maioria das pessoas tem esse conceito de positivo e negativo na corrente, na tomada. Na verdade, isso não é certo, isso não existe. Porém, não é errado também usar esses termos, positivo e negativo. Porém, como aqui é corrente alternada, você não... esse constante vai e vem, entendeu? Nesses 60 ciclos por segundo ou 60 Hz, em que há esse vai e vem dos elétrons entre o positivo e o negativo, nós nunca vamos saber quem é o positivo, qual é o positivo e qual é o negativo. Na verdade, o conceito que se usa aqui para as tomadas, para a tensão que vem pela tomada, um transformador, um gerador, até do alternador do seu carro, seria os conceitos de fase e de neutro, entendeu? Então a fase, ela é referenciada ao positivo, só que aí também não há uma coisa certa, porque, como é que eu diria assim, refere-se o quê? As cargas positivas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir, a se afastar, entendeu? As cargas de sinal contrário, ou seja, negativo e positivo, elas tendem a se atrair. Nos polos de uma bateria, o que é que acontece? A gente chama de polo positivo o lado em que falta elétrons ou não haverá elétrons. É aí que a gente descobre o sentido de condução da corrente. O sentido de condução dos elétrons sempre será de negativo para positivo. Existe convenção para isso, entendeu? Ou seja, muita gente diz que é do positivo para o negativo. Ou seja, mas na verdade seria do negativo para o positivo, porque o lado onde tem elétrons, onde eu tenho as cargas negativas que são os elétrons, elas tendem a fluir para o lado onde não há elétrons, onde falta elétrons, que é no caso o positivo. Então o conceito certo seria esse e o sentido da condução seria essa de negativo, onde tem mais, para o positivo, onde falta. No caso aqui das baterias. Já na tomada nós temos o conceito de fase e neutro, entendeu? Aí o que é que acontece? O fase se refere ao fio que sempre vai trazer a carga ou a corrente, entendeu? Ou seja, se eu tiver aqui na escala de corrente alternada, troquei aqui para corrente alternada, eu posso achar que através do próprio multímetro onde está meu fase ou meu neutro aqui da tomada, nesse caso aqui em 110 volts, aqui na região no estado do Rio, de São Paulo, de Bahia, eu terei uma fase e um neutro para fazer esses 127 volts. Então eu vou colocar uma das ponteiras aqui num lado da tomada, e com a própria ponteira aqui do multímetro, eu vou fazer aqui um aterramento aqui para achar o condutor de fase e eu já achei. Quando eu marco aqui esses 124 volts, eu já achei a fase. Agora eu vou colocar no outro polo da tomada, vou fazer esse mesmo procedimento aqui. E eu acho um valor mais baixo que nunca vai variar, entendeu? Para esses 127 volts, ou seja, ele sempre vai estar em zero e um valor baixíssimo. Mais ou menos esse valor pode chegar a 5 volts, entendeu? Se houver defeitos na fiação, fio ruim, fiação comprida demais, eu poderei também ter uma tensãozinha aqui no neutro. Entendeu? Então é assim que funciona no caso aqui a corrente alternada. Entendeu? O conceito correto aqui seria de se eu referencio a fase para o positivo, seria o polo onde falta elétrons. Se eu referencio para o neutro para negativo, seria o polo onde eu tenho elétrons demasiadamente ou a carga elétrica, que ela sempre vai ser de sentido
do negativo para o positivo. Só que como é corrente alternada, existe esse vai e vem constante do polo negativo para o positivo. Então esse conceito já fica como é que se diz, extinto, excluído. Então eu terei a fase onde é o fio que eu posso tocar e tomar o choque, onde eu vou ter uma referência no terra, que é o neutro. Vou tomar um choque, entendeu? E eu terei o neutro com 0 volts, entendeu? Que eu não vou tomar choque. Então é assim o conceito da corrente alternada, pessoal. Mas usar os termos positivo e negativo, não se preocupe tanto com isso, porque isso não vai alterar aqui o serviço, nem a compreensão aqui do que é corrente contínua e do que é corrente alternada, tá bom? Gente, eu espero que você tenha gostado desses 2 vídeos. E ainda tem também, pessoal, ainda tá faltando eu fazer aqui o seguinte, né? A gente mediu aqui voltagem alternada, tensão alternada, mas nós podemos dessa forma aqui, não é isso? Agora, como é que nós podemos aferir a corrente na nossa residência, pessoal? Para isso a gente pode usar aqui o multímetro amperímetro alicate. Vou fazer a demonstraçãozinha dele. Bom, pessoal, já com o multímetro amperímetro alicate aqui já posicionado para medir, realmente o que vamos medir é corrente, não é tensão, entendeu? Então nós vamos botar aqui, se você tiver um amperímetro desse, nós vamos colocar aqui na escala de medição de corrente. A corrente é dada em amperes, entendeu? Esse multímetro amperímetro alicate, ele obtém os valores através de indução. Então você pega o amperímetro, entendeu? Coloca essa garra aqui de indução, entendeu? Ao redor de um dos fios, podendo ser fase ou neutro, você não sabe, né? E aí você mede a corrente. E nós temos lá, ó, eu liguei aqui, justamente aqui é a cafeteira. Aí eu tenho aqui o valor de 5 amperes, que é o valor de consumo da corrente da cafeteira. Não é a corrente máxima, entendeu? Que está aí na rede elétrica, que isso aí eu não posso medir, entendeu? Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu estou medindo aqui a corrente que a cafeteira consome, entendeu? Vocês podem observar aqui, ó. Vamos para cá, para a tomada. Se eu medir aqui um desses fios, eu vou ter já uma corrente menor, tá vendo lá? 0,2, 2 amperes. Provavelmente corresponde ao consumo dessas lâmpadas. Porque aqui eu tenho um circuito já de distribuição, ó. Agora vamos ver se eu pego o fio o neutro aqui. Peguei mais um fio aqui, medindo a meia. Vamos ver se eu pego o fio neutro aqui. Olha lá. Já tem um consumo aqui alto, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá. 2,2 amperes, tá vendo? É assim que você mede a corrente, pessoal. Entendeu? Com o amperímetro. Com aquele multímetro lá, aquele multímetro de bancada, né? Aquele multímetro lá de ponteira, você também mede a corrente. Entendeu? Deixa eu desligar aqui rapidinho. Pronto, pessoal, medi agora a corrente do seu chuveiro aqui, do chuveiro. Vamos abrir aqui o chuveiro. Chuveiro aberto, gente. Na mesma escala aqui, ó.
Vai colocar aqui, ó. E vê lá, pessoal. 22, 23 amperes. Consumo aqui do chuveiro. Um chuveiro até econômico, não é isso? Vou fechar aqui. Então assim que a gente mede a corrente elétrica, no caso aqui, alternada, não é isso? Bom, e corrente contínua? A gente já mediu a corrente contínua, não é isso? Corrente alternada nós já medimos também. Vamos relembrar aqui como a gente mede corrente contínua. Bom, gente, tá aí, medindo agora a corrente contínua. A gente só consegue medir corrente contínua com esse multímetro aqui de ponteira mesmo. Corrente. No caso aqui, estamos medindo a corrente que essa lâmpada está consumindo aqui, ó. Vou baixar mais a tensão aqui, porque essa lâmpada é de 12 volts. Ela está ligada aqui em 18. Você observa bem. Quanto mais se eu aumentar a tensão, eu tenho aumento também de corrente. Tá vendo aqui? Eu não posso ultrapassar aqui o valor de tensão que essa lâmpada precisa para, vou até baixar aqui, para funcionar. Senão eu acabo queimando ela, eu acabo jogando mais corrente nela do que ela precisa. Então é por isso que tem esse conceito, né? Essa corrente é contínua, a tensão é contínua. A corrente é alternada, mas vale para qualquer tipo de tensão ou corrente. Então eu estou medindo aqui 537 mA, aqui no funcionamento em 12 volts dessa lâmpada. 536 mA, ela funciona mais ou menos com esse consumo aqui de corrente. Então é assim que a gente mede corrente contínua. Isso você que tem carro pode fazer essa medição também, né? Isso coloca-se o multímetro, as ponteiras do multímetro insere com a fonte de alimentação ou bateria e o componente de consumo, dispositivo de consumo, que no caso aqui é a lâmpada. Eu posso também fazer essa medição utilizando esse multímetro aqui com um transformador, porque eu estou numa escala aqui que esse multímetro ele suporta até 10 amperes, tanto em corrente alternada como corrente contínua. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem aí que teve algumas atrapalhaçõezinhas aqui. O vídeo aqui foi para te mostrar as diferenças e o conceito de corrente contínua e corrente alternada, porque de positivo e negativo, fase neutro, como se mede a corrente contínua e alternada, a corrente contínua e a tensão contínua, e a corrente alternada e a tensão alternada, tá bom? Então compartilhe o vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe seu like, deixe seus comentários, diga o que você achou, entendeu? Aqui das demonstrações. E eu te aguardo aí no próximo vídeo aqui no canal Sé Consertos e Reparos.